Quando se dispara a ansiedade, a amígdala começa a criar um circuito neural viciado em se estressar. Então, a primeira coisa que deve se fazer é o indivíduo ter a autoconsciência de que em alguns momentos, eu brinco com o Edu, existe uma coisa na psicanálise das antigas, um cara que inaugurou uma abordagem chamada análise transacional. Ele vai dizer que a gente transita por 3 papéis: pai, criança e adulto. A criança é toda vez quando o indivíduo está emocionalmente afetado. Criança birrenta, criança feliz, criança... O adulto é o sem emoção. Quando a gente precisa tomar uma decisão, então tá bom, vamos romper uma sociedade, eu fico com isso, é sem emoção. Senão se provoca um monte de coisa. Eu costumo dizer, e aí uma coisa prática, para quem já está com o circuito da ameaça ativado e viciado, a primeira coisa é trazer uma consciência diante de algumas situações e fazer uma pergunta: que idade eu tenho agora? Quantos anos eu estou agora usufruindo disso? Que idade eu tenho? 14? 17? Deixa o adulto entrar, toma conta e não dê tanto significado a isso. A segunda coisa, é importante que os indivíduos... Tem um cara chamado Fleck, que é o cara da resiliência, e foi um dos trabalhos que eu desenvolvi com o Edu. São 7 escalas gerado de pai e mãe: administração das emoções, controle dos impulsos, leitura do ambiente, empatia, alcance de pessoas, visão positiva de futuro. São 7. Daqui a pouco eu me lembro da 7ª. Uma das coisas importantes que ele diz é planejamento prévio. Sexta-feira à tarde, quando você olha outra semana, desenha a semana como se fosse de segunda a sexta, faz um quadradão, segunda, terça, quarta, quinta, divide no meio, hora do almoço, de manhã, meio da manhã e meio da tarde. E planeje na sexta-feira à tarde, no final do expediente, meia hora, 1 hora. Quando você, o planejamento prévio de curto prazo, o que eu vou fazer? Diminui a emissão do cortisol no final de semana em 25%. A capacidade da gente ficar pensando no problema ativa o cortisol, que você só vai liberar 48 horas depois. Então é importante entender que a ansiogenia, a nossa capacidade de estar ansioso, tem a ver com a desregulação dos eixos. Dê outro significado às situações de estresse. A segunda, planeje sempre a curto prazo, não a longo prazo, porque diminui o estresse, é um truque da ansiedade. A semana que vem, é como preparar um atleta. Vou sobreviver até a hora do almoço, vou sobreviver. Um triatleta no final, quando ele está correndo, é até o próximo poste. É até o próximo poste. Então, toda vez, como está viciado o circuito, quando ele começa a pensar no futuro, ele dispara a ansiedade. Quando dispara a ansiedade, é importante que o cara note que ele está no futuro, traz para agora. Vou cuidar do treino de hoje. Então, foco no próximo passo. Segundo, planejamento prévio. Terceiro, monitore a criança que está dentro de você. Quarto, existem questões que todos nós sabemos, existe um vício em alguns de cada vez estar num nível de atenção e de... eu vou dizer assim, ó, se eu tomo um pré-treino, aquilo me dispara uma ansiedade, eu percebo. Por que outra vez você vai jogar ele? Por que você não pode metade? Vou abrir a baga, vou separar, vou me testar até que ponto aquilo está sendo nocivo ou não. Por quê? A recorrência da atividade desse circuito é o que faz o cara se viciar no estresse e na ansiedade. A outra coisa, você tocou no assunto fodido e importante. Uma coisa era o THC, a outra coisa é o canabinol. Eu diria hoje, todos os atletas de alta performance que precisam tomar neuroexcitatórios, se excitarem para poder atuar, deveriam ter, tanto na dieta ou em alguma forma, pelo menos a dose de noite e a da manhã para ficar um pouco mais calmo.
porque é muito melhor do que um antidepressivo. Muito melhor. Muito melhor. A outra coisa é tenha amigos saudáveis, não no sentido da utilização de qualquer outra coisa, mas que te façam rir. Tenha ambientes que você pode... eu me lembro quando esse cara estava em off, o teu humor, a forma de tu brincar, completamente diferente antes do nosso trabalho do sisudo. Então, alivia, tenham pessoas que tu possa rir. E aí uma coisa que eu acho importante, tem uma técnica para não ficar no estresse, que é preferível você ficar 1 hora numa atividade, 1 hora em outra, 1 hora de outra, e depois voltar 1 hora, 1 hora, do que ficar 3 horas em uma. Então, brinca de ping-pong com as sinapses. Brinca. Como vocês sabem, vocês são profissionais disso, a rotina, em alguns momentos, quebrar um pouco da rotina sem atrapalhar a formação da condição física é um grande truque, é uma inteligência. Bater uma bola, jogar um tênis, fazer um beach tênis, mesmo não, jogar um squash. Não, beach tênis não. Aí tu tá de sacanagem. O que quiser. O importante, muda um pouco. Então, às vezes, tem uma semana que eu posso, 2 dias da semana, pôr uma outra coisa para que eu possa me preocupar. Isso vai diminuir a condição ansiogênica já adquirida. Né? Acho Concordo. É isso.